Olá, eu sou Gabriel Manes, coordenador de marketing aqui na Conta Azul, e o assunto hoje é notas fiscais. É uma obrigação de todas as empresas e um assunto que esteve muito em evidência em 2016, principalmente pelo anúncio pela Cefaz São Paulo do fim da manutenção ao emissor gratuito a partir de janeiro de 2017. Já entramos em 2017 e temos o anúncio de que o emissor gratuito será mantido através de uma parceria de Cefaz São Paulo com a Sebrae, e também que a Cefaz do Maranhão vai dar continuidade à manutenção do emissor gratuito. Eu estou aqui com Roberto Dias Duarte, referência em gestão e inovação para empresas contábeis no Brasil, e vamos bater um papo sobre esse tema, e um tema que gera um clima de incertezas, né, Roberto, no Brasil, sobre vai continuar, não vai continuar, onde eu baixo o meu emissor gratuito, o que eu faço, né? Exatamente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui do Conta Azul, a vocês que estão nos assistindo aí. E esse assunto é um assunto importante, mas que a gente precisa entendê-lo de uma forma mais ampla, né? Na realidade, emitir notas fiscais nas empresas é apenas um pedaço do processo financeiro. E quando a gente coloca todas as nossas fichas, né? A gente coloca nossas expectativas de futuro da sua empresa que está aí, num software que é mantido por uma autoridade pública, que no Brasil, onde a gente vive clima de incerteza não só no que diz respeito ao software, né, mas no que diz respeito à política e economia, a gente acaba delegando para o Estado uma atribuição, uma responsabilidade sobre o nosso sucesso que depende da gente. Né? Sim. Então, mais do que a questão técnica da nota fiscal eletrônica, a gente precisa analisar, primeiramente, a eficácia, a eficiência e os riscos embutidos nessa decisão de usar ou não um software gratuito. E eu acho que é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, não é, Gabriel? Perfeito, é isso mesmo. Primeiro ponto que eu queria entrar, Roberto, é assim, depois do anúncio do fim do emissor gratuito e agora da continuidade, eu queria saber se você recomenda o uso do emissor gratuito para algum tipo de empresa, porque visto que ele tem uma série de limitações, que tipo de empresa você acha que ainda vai se beneficiar dessa continuidade da manutenção ao emissor? Então, o primeiro ponto de análise é sobre a eficiência desse emissor. Eu, particularmente, eu já usei logo que eu comecei a vender meus livros há bastante tempo, em 2007, e ele funciona. O que ele tem de bom? Isso, ele funciona, né? Só que ele dá muito trabalho para emitir uma nota um pouco mais complexa, as pessoas gastam muito tempo e tem um fator que é mais importante ainda do que somente a eficiência, o risco. O risco de você ter uma configuração errada, de você ter uma parametrização errada, emitir a nota errada e pagar imposto a mais ou a menos, ou seja, de risco de autuação, que vocês sabem melhor do que eu, que as autuações não são pequenas, né? Os valores das multas não são pequenos, e isso pode comprometer a sua empresa, pode comprometer o seu lucro, pode comprometer o seu sucesso. Mais do que isso, analisando eficiência, risco, a gente precisa entender também que tipo de empresa que a gente está criando, que a gente está gerenciando, né? Emitir nota é só um pedaço do processo financeiro da sua empresa. Você tem que controlar o recebimento dos seus serviços, dos seus produtos, você tem que controlar o pagamento aos seus fornecedores, você tem que verificar se tudo isso aconteceu na data certa, você tem que fazer o controle do seu estoque, você tem que, enfim, fazer a gestão, projeção de fluxo de caixa, enfim, fazer a gestão financeira da sua empresa. Porque sem isso, a empresa fica muito frágil, fica suscetível a variações aí externas, como taxa de juros e outras coisas mais, que podem comprometer a sua operação. Então, se você está começando uma empresa hoje, vai emitir uma nota por mês, e sua nota é muito simples, talvez até seja possível, viável, usar o emissor gratuito. Mas se você vai começar uma empresa e tem a projeção de transformar essa empresa em algo, um negócio da sua vida, começa certo, né?
Não tem nada melhor do que começar certo não para garantir o sucesso, porque nada vai garantir o seu sucesso, tá? Mas você vai garantir uma redução de riscos, uma redução de problemas que você vai ter ao longo da sua vida. Começar certo é o primeiro passo para o sucesso da sua empresa. E aí, a minha sugestão é use um software que vai te ajudar na gestão financeira da sua empresa. Legal, Roberto. E além disso, né, além de toda a parte da só a emissão da nota, existem todas as regras que estão por trás da parametrização de uma nota lá no emissor gratuito, né? Exatamente. Como é que você enxerga, comparando o emissor gratuito com soluções pagas para emissão de nota? Então, olha só, nós vivemos num país onde a legislação tributária é a mais complexa do mundo, do planeta. E não bastasse isso, ela é volátil, ela altera todo dia. Todo dia tem alteração nova nas questões fiscais e tributárias. Bom, você que é o empresário, você que está à frente da gestão financeira ou operação financeira de uma empresa, você vai ficar acompanhando essa legislação diariamente? Em geral, quem faz isso para as pequenas empresas são os contadores, em seus escritórios contábeis. Então essa é uma outra deficiência, e talvez seja a maior delas, do emissor gratuito, que ele não, de uma forma simples, ele não permite que o contador, em outra empresa, em outro local físico, analise os parâmetros fiscais de tributação, né, do software e atualize. Então, o que acontece? Nós temos duas questões separadas. Alguém emitindo uma nota e depois alguém fazendo o fechamento contábil, fiscal, tributário. E essas pessoas não se conversam. Não se conversam porque a tecnologia não permite essa integração, não permite que um enxergue o que o outro está fazendo. E essa é a maior fragilidade, esse é o maior ponto de risco, esse é o maior gargalo e a maior fonte de erros em todo o processo de faturamento de uma empresa. A partir do momento que o profissional da área fiscal consegue enxergar esses parâmetros e atualizá-lo, a probabilidade de erro ou de emissão de uma nota com divergência cai drasticamente, né? E aí a gente consegue, o empresário consegue se preocupar com o core business dele, né? com o negócio dele, sim. E deixar por conta de quem entende, de quem está atualizado, por quem está efetivamente envolvido com essas alterações na legislação tributária e fiscal. Legal. E já durante o primeiro semestre de 2017, o governo vai aplicar algumas novas regras na validação das notas emitidas. Então a dica é aproxime-se do seu contador, né, Roberto? Sem dúvida. Eu escrevi vários livros sobre isso e vou falar uma coisa para vocês. Para a gente manter a nossa cabeça atualizada com relação à legislação tributária, é só mesmo se você estiver vivendo essa questão. Se você está à frente a uma empresa, procurando atender melhor os seus clientes, procurando controlar a sua operação, entregar seus produtos, entregar seus serviços cada vez mais e melhor, não dá para você acompanhar a legislação tributária e trabalhista. Isso é trabalho de especialista, de gente que está ali por conta, dedicada e que estuda para isso. Então, essa alteração, né, nos códigos fiscais aí, que está prevista para o início do ano de 2017, é mais uma prova de que é fundamental termos a integração entre essas duas personalidades, né, empresa e contadores. Porque numa grande empresa, são departamentos que funcionam sobre o mesmo sistema. Exatamente. Né? Numa mesma plataforma tecnológica. Então, um alterou aqui, o outro está emitindo uma nota de forma correta. No caso de uma pequena empresa, ela usa um emissor gratuito de um lado e o contador usa um software contábil fiscal do outro. E muitas vezes eles integram essas informações via papel. Então, até a informação chegar aqui, sair da empresa e chegar no escritório contábil, mesmo que seja por meio do XML da nota eletrônica, o tempo já passou, a nota já foi emitida. Sim. Certo ou errado, ela foi emitida. E o problema é que muitas vezes é emitida errado, né? E aí que vem aquele todo processo que gera, no mínimo, retrabalho. Retrabalho é ruim para todo mundo, né? É mais custo
E o pior acontece quando o erro não é percebido, que a nota é processada do ponto de vista contábil e fiscal, o imposto é calculado errado, porque a nota foi emitida errada, porque não foi atualizado, e aí vem o que a gente, né, não gosta, multa. Então, a integração entre essas plataformas, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista de processos, é fundamental. É fundamental. É o ponto crítico hoje de sucesso para qualquer empresa, pequena, média ou grande, né? Nós levantamos essa questão com um grupo de contadores parceiros que nós temos, né? O que acontece agora com a continuidade do emissor gratuito, agora em janeiro mesmo. E é engraçado como muitos contadores falaram, eu não estou nem aí se continua ou não continua, eu já escolhi o caminho que eu vou seguir. Eu vou seguir um caminho onde eu justamente posso proporcionar para a pequena empresa aquele cenário da grande empresa, onde as informações estão integradas e eu ganho tempo, eu ganho informação para ajudar meu cliente, né? Então, o Roberto levando essa recomendação, os nossos contadores parceiros levando essa recomendação. Roberto, que outras vantagens, que outros benefícios, além de emissão de nota fiscal integrada, ou a utilização de sistema de gestão proporciona para a pequena empresa? O primeiro ponto é o seguinte, usar um software gratuito é como se você usasse um analgésico para curar uma doença grave. Ele resolve ali pontualmente o problema, ele abaixa a febre e reduz a dor, mas ele não resolve o problema da saúde da sua empresa, né? O que é a saúde de uma empresa? É você ter o controle e o planejamento, ou seja, a projeção do tanto que você tem a pagar e a receber. Se você não sabe o tanto que você tem a pagar nos próximos dias, no próximo mês, e não sabe o tanto que tem a receber, você tem um problema. Por que tem um problema? Porque você está refém da taxa de juros no mercado bancário. Você não consegue ter ação de fazer uma promoção para gerar caixa, você não consegue ter ação para renegociar com fornecedores e renegociar com clientes. Enfim, você não consegue ter gestão. Sem gestão você não tem ação. Então, o emissor gratuito é pontual. Vou emitir uma nota. A gestão financeira, ela parte do pressuposto que você tem o controle sobre tudo aquilo que você tem a pagar, tudo aquilo que você tem a receber. Você cruza essas duas informações e sabe não só o seu resultado hoje, mas você consegue fazer algo que é o cerne de uma boa gestão, de uma boa administração, que é o planejamento. Você consegue ir para o futuro, olhar como estaria a sua empresa daqui a um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, e trazer esse futuro para o presente. Analisando esse cenário, você pode tomar algumas decisões. Então, o maior benefício para usarmos tecnologias, sistemas que permitam esse controle, essa projeção, é justamente esse. Você reduz drasticamente o seu custo de capital, o seu custo financeiro. Você consegue ter ação. Você consegue efetivamente ser dono da sua vida e não ficar refém de fatores externos, né? Então, de novo, reduzir custos, reduzir riscos, aumentar a eficiência e dar um salto de qualidade na gestão da sua empresa. Pessoal, quem quer ter uma empresa de sucesso, quem quer ter uma empresa de sucesso de verdade, não pode ficar refém de fatores externos. Claro que eles acontecem, mas a gente tem que reduzir ao máximo e tomar para si a responsabilidade pelo seu sucesso ou seu fracasso. Para isso, você precisa de planejamento, você precisa de entender o que vai acontecer com a sua empresa num cenário futuro, mesmo que seja um dia, um mês, um ano, e ver o que você pode fazer para mudar esse cenário se ele não for satisfatório. Ou, se ele for satisfatório, potencializá-lo mais ainda, né? Aumentar o seu lucro, aumentar as suas receitas, reduzir seus custos, suas despesas. E isso só se faz com um mínimo de gestão, em especial financeira. Legal, e essa sua colocação, Roberto, ela encaixa muito com o que a gente começou lá com o que a gente falou lá no início do vídeo, que é a incerteza. Como é que a gente faz a gestão dessa incerteza, como é que a gente elimina essa incerteza para então trabalhar com um planejamento mais forte e sem depender dessas instabilidades, né, de continua ou não continua emissor. Roberto, para a gente fechar, a gente falou muito do contador
ser uma referência em assuntos fiscais, né? E em que outros assuntos um contador pode ajudar uma empresa a partir do momento que eles trabalham com essas soluções mais integradas? Muito bom. Porque uma vez equacionado ou reduzido o risco e o custo da operação de faturamento contábil fiscal, o próximo passo é entender com mais detalhes quais são os meios que você tem de agir sobre os fatores externos, para ficar, como você disse, né, cada vez menos dependente do outro, né, mais dependente dos seus próprios recursos. Então, para isso, a gente tem que analisar custos, e aí o contador te ajuda muito nessa análise de custos, fazendo uma classificação de custos corretamente, entendendo qual é o comportamento desses custos historicamente na sua empresa, analisando orçamento, fazendo projeções de orçamento e planejamento financeiro para a sua empresa, fazendo análises futuras também de faturamento, receitas e custos para poder fazer um planejamento tributário melhor, ou seja, pagar os impostos dentro da lei, só que com menor quantidade, pagar certo, mas pagar menos, né, dentro da lei. Sim. Então, tudo isso é possível, desde que você comece hoje a fazer o controle financeiro da sua empresa. Porque não tem jeito de fazer análise de custos se você não tem informação histórica. Não tem jeito de fazer análise de planejamento tributário se você não tem informação para fazer esse planejamento, né? Enfim, tudo começa com uma boa gestão, em especial a boa gestão financeira da sua empresa. E aí você pode pedir ajuda, chamar o seu contador para te ajudar nesses processos de redução de custo, de potencialização de receitas também e redução de carga tributária. E isso é fantástico, é um ciclo virtuoso que leva as empresas realmente ao sucesso. Perfeito. Roberto, eu gostaria de agradecer muito aos esclarecimentos e as recomendações para os pequenos empresários e contadores. Eu gostaria também de falar que, se vocês quiserem saber mais sobre as soluções que a Contazul tem para pequenas empresas e contadores, entrem em contato conosco. Embaixo desse vídeo vocês vão encontrar um link para acessar os nossos sites. Roberto, novamente, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.